com a aula. Então, bom dia, senhores. A reunião do dia 15 do orientações de forma geral. Então, hoje a gente vai revisar aquele PDF que eu passei ontem para vocês, e eu preciso que vocês desenvolvam daí os exercícios lá da última página. Então, tem alguns exercícios, alguns exemplos de exercício nesse PDF, e lá na última página tem os exercícios propostos e já com gabarito, tá? Só que o que eu preciso que vocês compreendam nessa parte, ó. Esse exercício, esse PDF que eu tô passando hoje, e o que eu vou passar amanhã, a gente conversou, então, amanhã a gente vai fazer uma reunião às 9h, daí eu vou passar o PDF, acredito que hoje ainda, e daí amanhã a gente já fala sobre esse PDF, para ficar mais, para vocês terem um tempinho lá no feriado, no final de semana, para dar uma estudada com relação a isso, que daí nossa aula vai voltar só na quarta-feira. Então, assim, o PDF de hoje e o PDF de amanhã, então a atividade de hoje lá, que são padrões elétricos e convenções, e mais o de amanhã vai ser só a parte de simbologia. Então, tem uma parte lá de simbologia que é bem importante, de repente, eu não sei o que é uma fonte, alguma coisa assim, então vai ter só um geral amanhã de simbologia, que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, e a gente vai conversar junto, para que daí na quarta-feira a gente vai fazer um simulado que não vai valer nota. Ele não vai valer nota, mas ele vai valer a presença. Então, essa lista de exercício de hoje e de amanhã, vocês não vão precisar me entregar, mas vocês vão ter que fazer, porque o simulado de quarta-feira vai ser em cima exatamente dessas questões que eu tô passando agora. Então, daí na quarta-feira vocês vão lá, eu vou deixar o horário aberto, né, porque teve gente que mudou de horário de serviço, então lá das 8 da manhã até a meia-noite de quarta-feira vai ficar aberto um simulado para vocês fazerem exatamente sobre esses exercícios de hoje e de amanhã, certo? Então, fazendo os exercícios, não precisa me entregar. Quarta-feira eu vou mandar um linkzinho com as tarefas que vocês vão fazer, e vocês vão ver que os exercícios que vão estar lá são exatamente similares a esses que vocês deverão fazer hoje e amanhã, tudo bem? Então, aí aquilo lá vai valer presença, você fazendo lá, se tiver com dúvida, mesma situação, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Teams, de repente, amanhã a gente vai trabalhar lá e tive alguma dificuldade, sexta-feira, daí a gente vai substituir a aula de sexta para quinta-feira, mas se sexta-feira tiver muita dificuldade, me chama lá que a gente resolve, tá? Não pode ficar com dificuldade. Na verdade, essas aulas à distância, se você levar a capricho, ela acaba saindo você acaba saindo um profissional até com mais conhecimento do que presencial, que às vezes você se dispersa bastante. Aqui a gente é bem focado e você pode rever as aulas quantas vezes quiser, até não ter dúvida, tá? Então, quarta-feira a gente vai fazer essa atividade e hoje a gente vai trabalhar com essa atividade aqui que vocês viram ontem. Vocês chegaram a fazer os exercícios? Vocês chegaram a dar uma olhada nesse PDF? Não. Não. Eu fiz. Eu fiz o exercício. Isso, na verdade, eles são bem tranquilos. A gente só vai rever todo esse material aqui de novo. Oi? Eu dei uma olhada. Deu uma olhada? Não, eu imaginei. Que nem, ó, quem tava com dificuldade de fazer, eu vou dar uma bronca hoje, tá? Então, não fiquem chateados, mas eu vou brigar com vocês. Porque, ó, se não conseguiu fazer, dá uma olhada. Quando eu passo o material, dá uma olhada. Se, puxa vida, eu tô achando muito difícil, já me chama de imediato que a gente já se reúne, dá uma conversada e daí fica mais tranquilo. Por que eu deixei para hoje esse daqui? Porque hoje vocês tinham que já ter entregue o trabalhinho lá de eletrostática. E aqui, ó, tem bastante parte ali de padrões e conversões que vocês viram naquele trabalho de eletrostática. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou aumentar aqui. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Tem alguns padrões que vocês já conhecem, que seria o quê?
Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo uma vozinha de criança. Que coisa mais linda. Então, lá, ó, essas unidades fundamentais do sistema métrico internacional, então isso aqui é uma coisa bem importante e alguns padrões que vocês vão ter que saber mesmo, não tem como decorar que isso daqui vocês vão levar para a vida. Tem alguns que a gente já conhece, que nem a unidade de comprimento, é o metro, de massa, é o quilo, são coisas que a gente usa direto, então fica bem fácil de se trabalhar. Que nem, ó, tempo, segundo. Então, tempo, às vezes a gente acha que é a hora, mas na verdade, pelo sistema internacional, o tempo é medido em segundo. E aqui, ó, uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar, ó, unidade de medida de corrente elétrica. Corrente elétrica. A unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere. Então, tem algumas coisas que a gente vai só fazer uma verificação básica hoje, mas aí vocês vão utilizar o tempo todo isso daqui, ó. Unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, certo? Ó, o ampere. E como que você vai colocar lá? Você vai ter que, corrente elétrica, escrever ampere o tempo todo? Não, ó. Digamos assim, ó, a corrente elétrica, a simbologia, quando eu falar em corrente elétrica, eu vou falar em I. E a unidade de medida do I, que é a corrente elétrica, vai ser o ampere, certo? Então, a gente vai ver bastante isso daqui para frente, até vocês decorarem todas as unidades de medidas lá, até vocês aprenderem todas as unidades de medida da parte de corrente, tensão e resistência. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem uma leitura inicial desse daqui. Esse livro aqui, na verdade, esse PDF é de um livro do Gussot, é um livro bem tranquilo, bem didático. Eu utilizei ele quando estudava no Cefet ainda, porque eu sou antiga, né? Como eu falei para vocês, eu já tenho mais de 40. E a minha faculdade ainda foi no antigo Cefet. Esse livro, ele é um livro extremamente didático, bem fácil de se entender. Então, aqui, ó, tem algumas unidades de medida e, principalmente, eu vou pedir para vocês colocarem um foco nesse quadro que está aqui embaixo, ó. Unidades derivadas do sistema internacional. E nessas unidades derivadas aqui, ó, ficou borrado a tela de vocês? Ficou. Já volto. Aí, ó. Ficou. O que nós temos ali, ó? Unidade de energia, unidade de medida de energia, que a gente tem lá o Joule, que é o símbolo é o J, força, que é o Newton. A força vocês fizeram lá no trabalho de eletrostática. Lembra que vocês fizeram lá como que calcula a força entre dois corpos? Então, a força lá vocês devem ter visto no trabalho que a força vai ter que ter. A força entre dois corpos vai depender da carga 1, da carga 2, ou seja, do valor das duas cargas, e da constante eletrostática, que é aquele casinho que tem na equação, divididos pela distância ao quadrado. Então, lá no trabalho de eletrostática, vocês devem ter visto que a força, cuja unidade de medida é o newtons, como que você vai calcular lá? Constante eletrostática, que multiplica a carga 1, né, que seria o corpo 1, Q1, isso daqui é um Q, tá? Q2. Eu vou pedir essa equação em alguma avaliação? Não, gente, só para a gente ter informação. Então, a força, ela vai depender do quê? O que seria essa força? A força entre dois corpos. Digamos que eu tenho aqui, ó, um corpo 1 e um corpo 2 aqui. Digamos que esse corpo aqui, ó, esteja carregado positivamente e esse corpo aqui carregado positivamente também. Então, aí, entre esses dois corpos há uma força parecida com dois ímãs. Aqui, ó, no caso aqui, ó, eu tenho dois ímãs e eles estão aqui está o norte do polo sul e aqui está o polo sul. Corpos com sinais iguais têm uma força entre eles? Sim, só que é uma força de repulsão. Então, seria exatamente essa força que a gente está vendo aqui, ó. A força entre dois corpos vai depender do quê? Do valor desses corpos, ó, esse aqui é o corpo 1 e esse aqui é o corpo 2. Entre eles, há uma força de repulsão, eles querem se afastar um do outro.
E do que vai depender essa força? Do valor dos corpos e da distância entre eles, ó. Enquanto mais distante, o que vocês acham? Quanto mais distância, mais distante, menor vai ser a força de atração ou de repulsão entre eles. Digamos que o corpo fosse esse daqui, ó, fosse negativo. Se fosse negativo, a força entre eles ia ser uma força de atração. E a mesma coisa, força de atração vai depender do quê? Do valor das cargas e da distância entre elas. Tranquilo? Então, essa equação aqui seria mais para conhecimento, eu não vou pedir ela em avaliação, a gente não vai ver muito ela no decorrer do período. Então, força em Newton, potência elétrica, que a gente já vai usar bastante, a unidade de medida vai ser o watt, ó. Potência, a unidade de medida vai ser o watt, enquanto a gente estiver trabalhando com tensão contínua, tá? Então, no primeiro semestre, a gente vai trabalhar com tensão contínua. O que é tensão contínua? Puxa vida, tensão contínua seria aquela tensão, digamos uma pilha. Uma pilha lá não tem um lado positivo e um lado negativo? Então, a pilha tem um lado positivo e um lado negativo. Então, sempre que tiver um lado positivo e um lado negativo, a gente vai falar que aquela tensão é contínua, ela tem uma polaridade. No caso da tomada, a tomada, você consegue achar um lado positivo e um lado negativo quando você vai colocar ali alguma coisa na tomada? Não, né? Por quê? Porque na tomada a gente tem uma tensão que a gente chama de tensão alternada. O que seria tensão alternada? Ela alterna entre o positivo e o negativo o tempo todo. Fica um lado positivo e um lado negativo. Já a tensão contínua, não, ó. Tensão contínua, ela vai ficar... Se eu tenho uma bateria lá, 9 volts, ela vai ficar 9 volts o tempo todo. Seria o caso de uma pilha. A pilha, o que ela vai ter? Ó, eu tenho uma pilha bonitona aqui. Conseguem enxergar meus desenhos? Senhores? Tá lindo, tá ótimo. Tá bom? Então, beleza. Ó. Uma pilha, ó, ela tem uma polaridade. Ela tem um positivo aqui e tem um negativo aqui, certo? Então, ó, quando tem polaridade, a gente chama de tensão contínua. Se é uma bateria lá, 9 volts, ela vai ficar o tempo todo com 9 volts. Depois que você utilizar muito ela, ela vai descarregar e vai diminuir a tensão. Digamos que, usei a pilha lá durante 12 horas. Ela vai descarregar, vai ficar aproximadamente 7 volts e não vai mais ligar nada. Mas ela vai ficar 7 volts contínuos ali. Já no caso da tensão alternada, que é a tensão que a gente tem ali na rede, já é um pouquinho diferente. Deixa eu apagar aqui, que senão vai tumultuar muito a vida. Então, na tensão alternada, é diferente. Vocês já viram, no carregador do celular, lá deve ter, assim, 110 a 220, e tem outra informação bem importante, que é a frequência. Vocês já viram falar em frequência? Sim. Isso. A frequência, gente... Frequência são os hertz, exatamente. A tensão alternada, ela fica oscilando, ó, entre o positivo e o negativo o tempo todo. Então, quer dizer que uma hora ela tá com um pico lá de 180 e outra hora aqui, ó, um pico negativo de 180. E quando você escuta lá, ou vê escrito lá, ela é de 60 hertz. 60 hertz. O que esse 60 hertz quer dizer, gente? Se 60 Hz... Opa, meu Z saiu errado. O meu 60 Hz quer dizer que essa senoide aqui, ó, pode ver que ela é uma senoide, forma um Szinho. Ela oscila 60 vezes por segundo. Olha a rapidez. Então, dentro de 1 segundo, essa senoide aqui, ó, ela completa seu ciclo, ó, do zero que tá aqui até o 180 que está aqui em cima. Ups. 180 volts. Do zero até o 180, daí, ó, e vem aqui para o 180 negativo de novo, ó.
60 vezes por segundo. Então, pensa na rapidez que essa senoide completa o seu ciclo, certo? Ah, queria saber quanto tempo que leva. Ela leva 16 milissegundos para completar o ciclo, para vir daqui até aqui, ó, fazer todo esse trajeto aqui. Então, é 0,016666, porque dá uma dízima, 0,16 segundos para ela completar o ciclo. Estou falando demais, gente? Se eu passar muito do limite, vocês falar, professora, não estou entendendo. Por favor, fala. Porque eu sou eletricista, minha formação em eletrotécnica e em matemática, por isso que eu sou atrapalhada. E eu adoro essa parte, então às vezes eu me empolgo. Se achar que está muito complicado, avisa na hora, tá? Não deixa passar. Até aqui, gente, vocês estão conseguindo entender? Sim. Tranquilo? Então tá. Então, a gente vai ver isso daqui, tensão alternada, vocês vão ver um pouquinho lá no segundo período. Ninguém me perguntou por que eu coloquei 180 aqui? É isso mesmo? Que vocês conseguem ver na tomada 180 volts? 10 Dá não pra ver na entendi. tomada, né? Na tomada, na verdade, o 180, gente, é o pico aqui, ó. A tensão alternada, ela chega num pico de 180 volts. Só que quando a gente coloca no multímetro ali na tomada, a gente mede o que a gente chama de tensão eficaz. Por isso que chega lá aproximadamente 127 volts. Então, esse 127 volts é a tensão eficaz. Então, na tomada, eu vou ter aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque a Copel ela pode ter 10% de tolerância a mais ou a menos. Então, isso quer dizer que se você comprar um equipamento bem perfeito, que deveria funcionar em 127 volts, ele vai ter que aguentar até 136 volts lá, porque às vezes, dependendo da região, tem uma tensão bem acima do que aquela planejada, né? Então, a Copel, ela tem uma tolerância de 10% a mais e a menos que ela pode trabalhar ali. Então, eu posso ter um pouquinho menos de 127 ou um pouco mais de 127. E tá tudo certo. Tá dentro do que eles podem fornecer. Tudo bem até aqui, gente? O que mais? Eu vou deixar a tela preta porque eu preciso escrever, senão fica muito ruim. Vem aqui, ó. Então, potência elétrica, watt, certo? Tem alguém que trabalha na área aqui, conversando com a gente? Ninguém? Trabalha em indústria? Que vê no motor, trabalha na indústria? Você já viu na carcaça de algum motor, escrito lá potência, no lugar de ter watts, tá escrito VA? Já reparou nisso? Nunca chegou a ver? Então, quando você voltar a trabalhar lá, você vai dar uma olhadinha. Por quê? Eu vou falar isso, é material para o segundo período, mas eu vou ter que me explicar, senão chega no segundo período e vocês vão falar, nossa, a professora mentiu para nós. Não vou mentir. A potência elétrica, a unidade de medida é o watt, tá? Quando vocês começarem a trabalhar na indústria, vocês vão ver lá que tem alguns equipamentos lá que tem uma potência que eles chamam de potência ativa e uma potência reativa, certo? Então, a potência ativa e reativa, geralmente, você calcula quando a gente fala em motor, porque o motor, ele consome uma determinada potência, e uma determinada potência ele transforma no giro, certo? Então, a soma dessas duas potências, da potência que o motor utiliza para ele se alimentar e mais a potência que ele utiliza para transformar no giro, a gente chama de potência aparente. E essa potência aparente, a unidade de medida é VA. Porque esse VA, né, na verdade, que significa volt-ampere, só vai ser utilizado quando vocês estiverem trabalhando em tensão alternada. E a tensão alternada vocês vão ver lá no segundo período. Comigo vocês vão dar uma pincelada em tensão alternada, porque a gente vai fazer ponte retificadora, e fiquem tranquilos que para fazer ponte retificadora no computador, vocês vão entender melhor ainda do que se estivesse fazendo na prática. E quando chegar a vez de fazer na prática, vocês vão ter mais facilidade ainda, fiquem tranquilos, tá? E aqui dá para simular bastante coisa legal. O
quem está falando pelo chat ali, às vezes eu não consigo responder, gente, que eu não estou prestando atenção no slide. Se eu ficar mudando de tela, fica mais complicado. Se vocês puderem falar para mim aqui, tá? Fica mais fácil do que escrever no chat. Então, lá, unidade de medida de potência é o watt, carga elétrica é o coulomb, assim, elétrico é o volt. O que seria esse volt? O volt é a unidade... Estão conseguindo escutar, minha gente? Está me dizendo aqui que tem uma má qualidade na minha rede de internet. Deu uma Deixa falhada. Deu umas falhadas? Eu vou chegar aqui mais perto da porta. É que eu tô tomando chimarrão, porque eu tô sem água aqui. Daí eu tô com uma... Pera aí. Vou mudar o lugar. Pronto, agora ficou certo. Então, tá. Então, ó, carga elétrica, vocês viram lá, que é o Coulomb, que vocês colocaram lá no trabalho de eletrostática. Potencial elétrico, que já é bem importante, ó, que é o volt. Esse volt aqui, ó, é a tensão que vai ter na rede. E esse potencial elétrico tem algum momento que vocês podem ver escrito assim, ó, diferença de potencial, DDP. Então, potencial elétrico também é chamado de tensão. Dá para entender que está escrito tensão aqui? Não. E agora? É um S isso daqui, só está meio feio. Agora dá. Então, ó, potencial elétrico seria a tensão elétrica. Em algum momento você pode ver escrito diferença de potencial, DDP. Por que a diferença de potencial? Porque, ó, vamos ver uma pilha. É mais fácil de entender. Uma pilha aqui, ó, ela tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. Então, ó, o lado negativo quer dizer que ele está com excesso de elétrons e o lado positivo está com falta de elétrons. E essa diferença de potencial entre um e o outro, se você vir aqui, ó, e colocar o multímetro na função voltímetro, você vai ver que há uma diferença de potencial aqui entre eles, que é de 9 volts, se for uma pilha carregada, uma bateria carregada, certo? Então, diferença de potencial seria isso daqui, ó. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se você colocar o multímetro entre esses dois polos aqui, ó, na função voltímetro, você vai descobrir que a diferença de potencial entre esses dois polos é de 9 volts. Então, potencial elétrico ou tensão elétrica, a unidade de medida é o volt, e nós vamos ter aqui, ó, medindo com o voltímetro, 9 volts de tensão ou 9 volts de diferença de potencial. Já viram falar a palavra voltagem? Gente, quando terminar o curso técnico no Senai, a gente não usa mais a palavra voltagem, nem amperagem e nem resistagem, pelo amor de Deus. Um aluno meu reprovou porque ele falava resistagem, né? Era para judiar mesmo, né? Ah, importante. Exatamente. Gente, não é voltagem. Oi? Quem fala voltagem tem que morrer. Pode falar. O amperagem e voltagem é só para os pedricistas falarem, que eles têm um pouco, de repente, um pouco de dificuldade. O pessoal que faz o curso técnico já é tensão elétrica, corrente elétrica, nada de voltagem e amperagem, tá? Então, lá. Não, cara, não tem que morrer, mas ele tem que ir para o Senai estudar, né? Fazer o quê? Má qualidade na rede. Elas estão conseguindo ouvir, voltando lá. Resistência elétrica. Resistência elétrica, vamos usar também bastante. Unidade de medida é o ohm, tá? Ó, ohm, essa ferradurinha aqui, ó. Condutância. O que seria a resistência elétrica? A resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente que aquele material vai me fornecer.
certo? Digamos lá, eu tenho uma... Vocês já abriram um chuveiro para ver a resistência do chuveiro? Já, Já viram a resistência do chuveiro? Ninguém viu? Tá. já. Basicamente, a resistência do chuveiro é assim, ó. Tem uma molinha assim, ó. E é simples pra caramba, ó. A corrente, você pega e liga ali, ó, a corrente elétrica, ela vai passar por aqui, ó. Só que esse material aqui, ó, é um material que oferece resistência à passagem da corrente, certo? Então, ele oferece a resistência, mas a corrente mesmo assim ela passa até chegar do outro lado, certo? Então, a corrente vem aqui, ó, e passa por esse material, ele se opõe à passagem da corrente, e para a corrente conseguir passar, se desprende uma energia, e essa energia, ela é desprendida em forma de calor. Então, sempre que uma corrente passa por uma resistência, a energia é dissipada em forma de calor, por isso que gera aquele calor. Isso daqui eu falo do chuveiro, mas ele é a mesma coisa do ferro elétrico, da chapinha de cabelo, do que mais que se usa? Ferro elétrico, chapinha de cabelo, secador de cabelo, essas coisas, que tudo que é carga resistiva, é isso que acontece. Corrente passando por uma resistência e energia elétrica se dissipando em forma de calor. E são as coisas que mais gastam luz dentro da casa. Eu não vou nem falar sobre torneira elétrica, que eu sei que tem bastante menina aqui, e as meninas gostam de ter cozinha com torneira elétrica, mas torneira elétrica gasta muita energia. É um chuveiro, né? Não tem muita... Depois a gente fala sobre potência. Então, lá, condutância. Condutância é a oposição da resistência. Então, se resistência se opõe à passagem da corrente, condutância é a facilidade para a passagem da corrente. E a unidade de medida é o Siemens, certo? Então, é exatamente o inverso da resistência. Capacitância é o farad, que é a unidade de medida. Isso daqui a gente vai ver lá bem com calma na parte de eletrônica analógica. Indutância também, ó. Indutância também, a gente vai ver lá depois na sequência os indutores, né? Vamos ver capacitor, que é essa simbologia aqui, que vai ter uma capacitância, né, um capacitorzinho, assim, capacitor 1, capacitor 2, e a gente vai ver também os indutores. Indutor é uma molinha, assim, ó. Indutores a gente vai ver lá em eletrônica analógica. Então, a unidade de medida da indutância é o Henry, certo? E você vai colocar lá... Oi? Não, nada. E... Ah, tranquilo. Qualquer coisa pode falar, só que fala bem devagarinho, que senão eu não consigo ouvir direito. É até porque eu falo demais. Ó, outra coisa importante aqui para nós, o que a gente vai ter que lembrar? Ai, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo, não tem problema. Acontece. O que eu preciso me lembrar? Potencial elétrico. É a cena dos próximos capítulos, a gente vai ver ele de um. Potência, importantíssimo, porque a gente vai ter que calcular a potência dos equipamentos. Depois eu vou fazer um trabalhinho para vocês, fazerem junto comigo aqui, tá? Fiquem tranquilos. E frequência, que é importante, a gente não vai usar muito frequência nesse semestre, mas é importante você saber lá, frequência lá, hertz. Aí temos mais algumas unidades aqui, ó, fluxo magnético, que a gente vai ver um pouquinho lá junto com indutância, e densidade do fluxo magnético também a gente vai ver lá em indutância, tá? Então, principalmente, tensão, corrente, resistência e potência, é bom a gente ter isso mais na cabecinha. Aí, o que nós voltamos? Voltamos para aqueles caras importantíssimos que vão fazer parte da nossa vida nesse semestre. E acho que não só nesse semestre, tá? No próximo semestre, muito provavelmente. O que seria? Aqueles prefixos utilizados na eletricidade, principalmente na eletricidade, tá? Então, na eletricidade, esses caras aqui, ó, vão ser os mais utilizados. O que seriam esses caras? Esses prefixos aqui, ó, mega, quilo e mili, que nem, ó, mega, vocês vão utilizar bastante para potência. Pode ver na tua conta de luz agora,
todo mundo pode ver a conta de luz, porque está todo mundo em casa, mas veja lá, ó, a tua conta de luz, ela é medida em quilowatt-hora. O que seria quilowatt-horas? Então, a Copel, ela cobra assim, ó, quantos quilowatts você gastou esse mês. Então, se você gastou 5 quilowatts, cada quilowatt custa R$2. Se você gastou 5 quilowatts, então, se cada quilo custa R$2 e você gastou 5, 2 vezes 5, você vai pagar R$10 para a Copel. Então, esses termos aqui, ó, de quilo, de mega, são muito, muito, muito utilizados em eletricidade. Então, você pode ver já um exemplo ali na tua conta de luz, que é medida em quilowatt-hora. Mega também é a mesma coisa, você vai ter lá megavolt e você também vai ter lá mega ohms quando você estiver trabalhando em eletrônica analógica. Eu vou falar para você, pega um resistor lá de 1,2 mega, certo? Então, o que eu vou saber? Ah, se é 1,2 mega, o que isso quer dizer? Que aquele 1,2 está multiplicando por quanto que vale um mega? Está multiplicando por 1 milhão. Então, aquele mega ali, ó, vale 1 milhão. Opa, não vai dar para colocar tantos zeros aqui. Então, eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10 a sexta. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida, já fala aí, ó. Para capacitância. Capacitância, eu vou usar isso aqui, ó. Sempre capacitância, eu vou usar micro, nano e pico? Sim. Capacitância, que a gente vai ver lá em eletrônica analógica, sempre vai ser isso aqui. Corrente elétrica, eu vou usar isso aqui. Indutância, também eu vou usar isso aqui, ó. Certo? Então, todas essas letrinhas eu preciso saber quanto que elas valem. O mega vale 1 milhão. O quilo vale 1000. O mili, 0,01. Micro, certo? Então, isso daqui é bem importante vocês saberem. E aqui tem alguns exemplos. Oh, meu Deus do céu. Quem que tem bebê pequeno? A minha criança já está com 5 anos, que triste. Então, aqui, ó. Um resistor de 10 mega com 10 M estampado no seu invólucro. O que isso quer dizer? Que aquele 10 está sendo multiplicado por 10 a sexta. Então, o que vai acontecer? Qual que é o valor daquele resistor? 10 milhões de ohms. E é exatamente isso que está naqueles exercícios para vocês fazerem, tá? Ele tem lá as letrinhas, e você vai ter que fazer a multiplicação do número que está aqui na frente pelo que vale a letrinha. Nesse caso aqui, o que nós temos lá? Eu tenho 10, que é o valor do resistor, que está multiplicando pelo M, que vale 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que bonitinho. Ó, então, aqui, o que nós temos? Se eu tenho 10M, eu estou dizendo que esse 10 está sendo multiplicado por 1 milhão. Vou colocar um X aqui, senão vai ficar igual ali. Certo? Gente, dúvida nisso aqui? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? De boa, assim. De boa, de boa. Então tá. Então, qualquer dúvida, eu vou passando, porque essa matéria vocês já deram uma pincelada, então por isso que eu tô indo mais rápido, tá? Quando a gente for fazer análise de circuito, a gente vai ter que fazer uma conversa que vai das 8h30 até as 11h30, gente. Só vou preparando vocês, porque daí já vai ser um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então, agora a gente tá indo com calma, porque é uma matéria bem tranquila e vocês conseguem se virar sozinho. Depois, a gente vai aumentando a quantidade de conversa. Então, vamos lá. Potência de 10. Também a gente já deu uma pincelada nisso aí. O PDF demora para abrir, então tem um pouco de calma aqui. Pronto. Então, potência de 10. Potência de 10, da forma mais simples, seria o quê? Você substituir
a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó, e colocar 10 elevado. Que nem aqui, ó, se eu tenho 3.000, é a mesma coisa que eu falasse que o 3 está multiplicando por, se eu quiser substituir esse monte de zero, eu posso colocar 10 elevado à terceira, ó. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então, a potência de 10 vai ter 3. Quantos zeros eu tenho aqui? Se eu colocar vírgula aqui, a potência de 10 vai para onde, ó? 1, 2. E aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Posso colocar aqui, ó, se eu colocar vírgula aqui, vai ficar 88 vezes 10 a quarta. E esse aqui, ó, aqui a gente já pode fazer um esquema aqui, porque eu vi que vocês tiveram dúvida. Não todo mundo, tá? Mas eu vou ter que ser repetitiva, porque a gente sempre tem que nivelar por quem tem mais dificuldade. O que aconteceu nos exercícios da primeira folha? Então, eu tinha lá o número 387, 6, 0, 0. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. Se eu quisesse colocar ele, eu vou colocar mais um 0 aqui. Se eu quisesse colocar ele em notação científica. Para notação científica, o que eu tenho que ter? Um único número antes da vírgula. Um único número antes da vírgula. Então, a vírgula teria que vir aqui. Notação científica. Um único número antes da vírgula entre 1 e 9. Então, aqui vai ficar o quê? 3,8. Quantas casas eu andei com a vírgula? A vírgula, quando não tem vírgula no número, quer dizer que ela está na última casa. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, daí vai ficar, ó, 7. Se eu quisesse arredondar, esse 6 vai fazer esse 7 se transformar em 8, certo? Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui está em notação científica? Está em notação científica. Está em notação de engenharia? Não está em notação de engenharia. Não, isso mesmo. Acho que foi o que vocês acertaram praticamente 100% do trabalho com relação à mudança de casa da vírgula. Só se confundiram na hora de notação científica e notação de engenharia. Então, aqui, ó, vamos colocar agora em notação de engenharia. Como é que ficaria? Ah, tem mais um 0 aqui. Para ser notação de engenharia, eu tenho que ter múltiplo de 3. Então, a vírgula que estava aqui vai para onde? 1, 2, 3. Então, a vírgula teria que vir aqui. Então, em notação de engenharia, ficaria 387,6 vezes 10 elevado a 3. E esse 10 elevado a 3 eu poderia substituir por 387,6 quilo, certo? Então, por isso que na notação de engenharia eu preciso que o 10 aqui, ó, seja múltiplo de 3, para eu ter como substituir por uma letra. Numa prova, a professora vai querer que coloque dos dois jeitos? Não, ó, na avaliação, na avaliação, o que eu quero? Provavelmente, quando vocês estiverem fazendo resposta de análise de circuito, a tendência é de vocês colocarem em notação de engenharia, porque você vai começar, depois de um tempo, você vai começar a usar essas letrinhas. Por isso que a gente está se habituando agora. Então, naquele trabalhinho que eu vou fazer quarta-feira com vocês, ele vai ter questão assim, ó. Coloque o número 380 em notação científica. Daí você vai colocar em notação científica.
se eu colocar, coloque o número 489.000 em notação de engenharia. Aí você vai colocar em notação de engenharia. Porque nesse primeiro momento, eu só quero ver se você sabe a diferença entre os dois. Tudo bem? Ok, Tudo bem, tranquilo? Então, beleza. Então, voltando lá. Gente, a minha letra tá feia, mas ela ia ficar feia no quadro do mesmo jeito, porque eu tenho letra feia, tá? Não tem que fazer. Aí, ó. Aqui as potências de 10, né? Para vocês terem novamente aqui, ó. As potências negativas e as potências positivas. Aqui vocês podem... Tem a forma de leitura corretinha ali, ó. E daí aqui que tem a parte que vai ajudar bastante a gente. Só um pouquinho, que cada vez que eu pego o lápis, fica feio a tela. Então, aqui, ó. Você veja nessa numeração aqui, ó. Quando você tem um número com zero, ó, 0, vírgula, a gente não usa muito números colocando zero antes da vírgula. Então, a gente sempre tem que colocar esses números aqui em forma de potência de 10 ou forma de notação científica ou de engenharia. Então, nesse caso, como a potência de 10, como é que ela se inicia? Ela se inicia lá com 10, opa, cadê os 10 elevado a zero? 10 elevado a zero, vocês lembram quanto que vale? Vale 1, isso mesmo. Então, aqui, ó, seria a mesma coisa que eu estivesse colocando 10 elevado a zero, multiplicando ele, certo? Só que para eu tirar essa vírgula daqui e colocar ela aqui, eu vou ter que andar quantas casas com ela? Ó, 1, 2, 3. Quando eu ando para a direita, eu vou diminuir a potência de 10. Então, aqui estava em 0. Aqui foi para menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui ficaria 6, a vírgula iria vir para cá. Se eu colocar a vírgula, eu devo colocar um 0 aqui só para ficar mais bonito, não há necessidade. Vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Gente, tudo bem? Facinho de entender? Sim, de boa. De boa, né? Então, é isso mesmo. Bem tranquilo. Aí, aqui, o que nós temos? Vamos voltando lá. Só estamos ter um pouco de calma com o computador. Gente, a reunião acho que vai passar de 1 hora. Daí vai demorar um pouquinho para eu colocar no YouTube, porque demora uma década quando os vídeos são grandes, tá? Não se incomoda. Se precisar. Quem tá aqui acho que não vai nem precisar rever, né? Porque é bem simples o conteúdo, gente. Bem tranquilo de se entender. Aqui, ó, basicamente é a mesma coisa, ó. Para você colocar as potências de 10, né? Trabalhar com as vírgulas, o que você vai fazer lá? Vamos só esperar eu voltar. Aqui, ó. Andei uma casa com a vírgula, vai ficar menos 1. Se eu andasse 3 casas com a vírgula, ficaria menos 3, que nem nesse exercício, nesse primeiro ponto aqui, ó. Então, aqui, ó, era 0,435. Como eu andei uma casa, então ficou a menos 1. Se eu andasse 2 casas, menos 2. Se eu andasse 3 casas, menos 3. Então, esse número aqui, ó, 4,35 a 10 a menos 1, se eu quisesse falar, eu quero que coloque notação de engenharia. Então, ficaria lá, ó, 435 vezes 10 elevado a menos 3. Opa, menos aqui ficou abençoado, né? Menos 3, ou no lugar desse menos 3 mais feio aqui, você poderia colocar, bem bonitinho para ficar, ó, colocar o mili. 435 mili para a gente já ir se adaptando às letrinhas. Tranquilo, gente? Alguma dúvida dessa parte? De boa, né? Então, tá. Então, ó,
passando desse exercício, desse exemplo, eu já estou indo para o próximo, que eu acho que está bem tranquilo. O professor Ítalo falou que a turma da manhã é bem tranquila, a turma da tarde também está bem participativa. Então, a gente não vai ter muito problema. A gente vai ter um problema para instalar uns programas que eu vou pedir para vocês instalarem. Gente, tá todo mundo com computador? Quem não tiver computador, me avise, que daí Meu para eu Deus, eu tô com um poder exemplo. ver um... Tá com o quê? Tô com um exemplo de computador aqui, meu Deus. Sério? Querer instalar o Proteus, professor? Não, o Proteus é muito pesado, daí se o computador for mais ou menos, para instalar o Proteus fica ruim. É melhor instalar um mais simples. O Proteus é cheio de frufru. Prof, onde que você tá colocando os vídeos no YouTube? Eu tô colocando, tem um monte de vídeo lá, mas mais daquelas resoluções de exercício. Eu vou colocar, depois que a gente terminar, eu vou colocar o link no grupo de estudos nossos, naquele que só eu escrevo. Eu coloco o link com a data de hoje, tá bom? Vocês vão poder participar da demo. Pode falar. No caso, eu tô utilizando o celular, meio que me virando por enquanto. Não, tem problema. Eu só vou ter que ver qual simulador gratuito que você vai poder usar, porque tem umas coisas, tem uns simuladores que são tão bons assim, sabe, que... será que até o final do semestre você consegue o computador? Ou fica meio complicado? Dá pra tentar, por mais que a maioria dos que eu tinha visto dobrou de preço agora. Não, então não. Não, então, mas a gente se vira com um celular mesmo, tá? Não se incomode. Uhum. Mas eu acho que acho que mais um mês, eu acho que daí já volta, né? Acho que não vai ficar muito tempo assim ainda, eu espero. Imagine ficar uma turma assim, gente, eu desconto nota por queimar dedo com ferro de solda. Eu não tô me conformando de vocês não poderem usar, não poder fazer terrorismo nos laboratórios com vocês. É um pecado isso, mas tudo bem, vamos lá, a continuidade. Nessas aulas de agora, de hoje, desse mês, seriam todas elas em sala de aula, então a gente não tem muito problema. Acho que as aulas de laboratório começariam lá no finalzinho só. Então, vamos lá. Voltando aqui, do exemplo 2.5, gente, alguma dúvida lá? Opa, esse daqui eu não fiz ainda. Aqui tem dúvida, claro, eu não fiz ainda. Então, lá. Opa, desapareceu. Ó, expoente 3, portanto, desloca-se a vírgula. Aqui tá fazendo o inverso. Eu tenho o 10 à terceira e eu quero colocar ele em decimal. Se eu não me engano, era o segundo exercício da lista de exercícios que eu pedi para vocês, aquela primeira. Então, aqui, ó, eu tenho o número vezes a potência de 10. Então, seria a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó, 0,615. Opa, 615. E aqui, ó, ele estava multiplicando por 10 à terceira. 10 à terceira, eu quero fazer esse 10 à terceira, eu quero aumentar essa potência de 10 ou diminuir até zero? Diminuir até zero. Se eu quero diminuir a potência de 10, eu vou andar para direita. Então, essa vírgula que estava aqui vai andar 3, 2, 1, 0. Então, isso daqui, para colocar em numeração decimal simples, ficaria 615. Tranquilo? Melhor forma de você desenvolver. Anda com a vírgula para direita, diminui a potência de 10. Anda com a vírgula para a esquerda, aumenta a potência de 10. Fechou a conta. Tranquilo? Que nem esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui junto, ó. 615, só que ele está multiplicando por 10 à sexta. Então, ó, vamos fazer o número inteiro aqui, ó. 0,615. Aqui eu vou ter pouco espaço, então vou fazer umas letras mais magrinhas. 0,615. Então, como é 10 à sexta, eu vou ter que andar 6 casas
E eu vou ter que diminuir, né? Até chegar em 0. Então, eu vou ter que andar 6 casas para esse lado aqui. 6 casas. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula iria vir para cá. Posso deixar esses espaços em branco aqui? Não. Tenho que completar com 0, 0 e 0. Então, esse número aqui ficaria 615 mil. Uhum. Fácil? Fácil, gente? O que vocês acham? De boa, né? Uhum. Próximo, cara. Vamos converter quem em quem. Aqui, ó. Esse aqui. Esse daqui, qual que é a diferença dele? Ah, ele tem uma potência de 10 negativa, ó. Potência de 10 negativa. Então, o que que nós temos aqui, ó? Eu tenho 70, só que esse 70 aqui, ó, ele tá com 10 a menos 3. Se você quer chegar em 0, você vai ter que aumentar a potência de 10, né? Concorda comigo? Concorda comigo que o menos 3 é menor do que o menos 2? Sim. Isso, então aqui, ó, se eu não tenho vírgula, a vírgula tá na última casa. Então, a vírgula estava aqui quando era 10 a menos 3. 10 a menos 3. Se eu fosse para colocar a menos 2, eu colocaria a vírgula aqui. Se eu fosse colocar a menos 1, a vírgula teria que vir aqui. A 0, a vírgula teria que vir aqui. Posso deixar esses espaços em branco ali? Não, fica feio. Então, aqui, ó, eu vou tirar esse cara daqui. Parece uma régua. Pareceu uma régua, né? Mas que régua infeliz, o que veio fazer ali só pra tumultuar? Já tiro ela dali. Deixa eu só terminar aqui, ó. Eu apertei ela sem querer. Deixa eu tirar ela. Pronto. Ah, a opção de tirar a régua é colocar os transferidores. Depois eu tiro, gente. Então, aqui, ó. A vírgula que tava aqui andou 1, 2, 3 casas. Posso deixar vazio aqui? Não, não posso. Preciso colocar o 0. 0 e preciso colocar um 0 antes da vírgula, senão fica estranho. Então, vai ficar 0,07. Preciso necessariamente manter esse 0 aqui depois do 70? Não preciso, posso jogar ele fora. Não tem problema. Joga esse... tira esses pontinhos aqui, né, para não atrapalhar. E fica certinho. Então, aqui, ó, mesma coisa que 0,07. Tudo bem? Mais um? O que vocês acham? Deixa eu fechar aqui para tirar essa régua chata daqui. Pronto. Mais algum desse daqui que vocês podem ter dúvida, gente? Pode falar. Ou querem... Joga um número aí para eu tirar a potência de 10, um que vocês possam ter dúvida. Tem dúvida na hora de fazer o exercício? Nenhum? Gente, vocês estão me deixando só eu falar mesmo? Tudo bem, vamos fazer isso aqui, então. Vocês são demais. Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui, ó. 60 vezes 10 a menos 6. 60 mil com 10 a menos 6. 10 a menos 6, e eu quero colocar 10 a 0. Então, a vírgula, aqui, vamos reescrever aqui para ficar mais fácil. Era 60 mil. E esse 60 mil estava multiplicando por 10 a menos 6. 10 a menos 6, perfeito. Então, ó, 10 a menos 6 estava aqui. Eu vou diminuir a potência de 10, vamos andar para a esquerda. Então, vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso deixar sem 0 antes da vírgula? Não, preciso colocar. E, ó, e aquele número ali, ó, tirando a potência de 10 a menos 6, vai ficar 0,06. Fácil, né? De boa. Isso mesmo, gente.
tem muito. Vocês são muito, como diz a minha mãe, são muito ladino. Já viram essa palavra? Não é do tempo de vocês, né? Prof, eu queria saber os trabalhos que valem nota. Eu tô meio atrasado. Trabalho que vale nota, ó, tem a primeira lista de exercício, que se você não tiver, você vai me mandar um WhatsApp agora, não, agora assim que terminar a nossa conversa. Aham. Você vai me mandar uma lista de exercício, que era para ter entregue na segunda-feira, mas como a gente está ainda em período de adaptação, eu vou receber até sexta. Primeira lista de exercício vale presença. Então, se você não me entregar ela, você vai ficar com falta lá no primeiro, segundo, terceiro dia, tá? Aí tem o trabalho de eletrostática. O trabalho de eletrostática também, não sei se você já pegou, como é que faz ele ali. O trabalho de eletrostática, ele vale nota. Os trabalhos, eles vão valer 30% da nota, conforme eu escrevi lá no... Nota e presença. Nota e presença. O trabalho de eletrostática vale nota e presença. Aquela atividade de segunda-feira, ela vai... De segunda, quarta. Aquela atividade de quarta-feira, ela vai valer presença, só que sempre presença me dá nota de participação. Então, esses 30% de nota de trabalho vai ser os trabalhos que vocês fizerem, todos os que eu pedi para entregar, e a presença. Sempre que tiver trabalho, quer dizer que se você fez o trabalho, você tem presença, você está garantindo teus 30% de participação. E daí sempre manda por e-mail? Sempre manda para o e-mail da turma, não manda para o meu e-mail, porque o meu e-mail do Senai, às vezes, como eu não uso muito, o e-mail da turma, Senai Mecatrônica 80, Senai Mecatrônica amanhã 82, né? Mas se você me equipe, manda, você tá na equipe? No link lá na equipe do WhatsApp? Sim. No WhatsApp eu tô, sim. Só que daí eu entrei, tipo, ontem de ontem, daí eu não recebi tudo. Então, você vai mandar um WhatsApp para mim no meu WhatsApp particular, que daí eu mando tudo para você. Eu não vou ficar remandando lá, que senão quem tá lá mais tempo vai acabar confundindo, achando que eu tô mandando material novo. Por isso que eu não tô replicando várias vezes a mesma coisa, tá? Então, você vai mandar para mim particular e eu vou te passar todas as informações no particular, tá bom? Então, Faz a gentileza. o trabalho de eletrostática para te mandar nesse e-mail da turma aí. Da turma, isso, no e-mail da turma, que daí eu vou corrigindo e eu tenho uma pastinha com todos os trabalhos que vocês me mandam. Daí fica todo mundo na sua pastinha. Se me mandar no WhatsApp, daí às vezes eu tô lá na sala e tô corrigindo o trabalho, e daí fica muito complicado para eu colocar. Até eu vir no computador e colocar na pastinha, daí melhor. Mandando todo mundo pelo e-mail, fica tranquilo. Se de repente, a professora não marcou um trabalho meu que eu fiz lá em 1900 e bolinha, eu vou lá na tua pasta e vai estar arquivado lá, certo? Que todo mundo todos os trabalhos que vocês me mandam estão indo dirigido para suas respectivas fontes lá, tranquilo? Entendi. É que eu acho que o primeiro trabalho eu mandei no seu e-mail particular, se eu não me engano. Sim, teve um... Não, mas aqui, nessa primeira semana, quem que tá falando? É o Pablo. Pablo. Como é que é o seu nome? Pablo. Pablo. Pablo, eu vi teu trabalho. Não, nessa primeira semana não tem problema. É que a gente tem aula todo dia até junho, então até lá a gente, né, tem que se organizando, mas na primeira semana até sexta-feira, todo mundo tá com um pouquinho de dificuldade para se localizar, não tem problema, tá? Fique tranquilo. Inclusive, o teu trabalho eu já marquei na minha planilha que você me entregou, tá tudo certo, tá? Eu me lembrei do teu nome. Fique tranquilo. Gente, isto daqui é importantíssimo, facilíssimo, só que vocês vão... É fácil de esquecer, tá? Como é que eu faço para somar e para dividir e para multiplicar números que têm potência de 10, tá? Então, quando eu tenho só potência de 10, que nem nesse primeiro exemplo, e eu estou multiplicando, na multiplicação, você vai fazer o quê? Mantenha o 10 e soma os expoentes. Então, na multiplicação, sempre você vai somar os expoentes. Digamos, eu vou colocar um número aleatório aqui, ó. Digamos que você tivesse 3 vezes 10. 3 vezes 10 elevado a 4 vezes
2 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 3, melhor. Tá? Como que você faria essa conta? Então, ó, você multiplica esse por esse. Então, faz a multiplicação simples. 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Vezes 10. E as potências de 10, o que você vai fazer? Ó? Você vai somar. Então, vai ficar 4 mais menos 3. Certo? Então, aqui, ó, ficaria 6 vezes 10. 4 com menos 3. 1. Então, na multiplicação, o que você vai fazer? Multiplica os números aqui e soma os expoentes. Que nem tem os exemplos aqui. Ó, aqui, ó. 10 é menos 1, vezes 10 é menos 4, ficou, ó, menos 1 com mais 4 vai dar mais 3. Esse daqui é um exemplo um pouquinho mais longo, ó, 40 vezes 25, a mesma coisa, ó, multiplica os dois primeiros, 40 vezes 25, e soma esses dois aqui, ó, vai ficar, ó, 40 vezes 25 vai dar 1000. 3 mais 2, 10 a quinta. O que aconteceu de diferente aqui, ó? Ele tinha esse 1000 aqui corresponde a 10 a terceira. Então, ficou lá, ó, 10 a terceira com 10 a quinta. Só somei os expoentes, 3 mais 5, e a resposta deu 10 a oitava. Tudo bem ou não? Tudo bem? Tudo bem. Entenderam essa? Boa, chefe. É de boa, né? Uhum, é bem tranquilo. Bem facinho, ó. Agora, vamos ver a divisão. Opa, aqui já foi para exercício, não é para ir para exercício, que é dele. Gente, a divisão. Divisão é bem fácil também. Como é que você vai fazer na divisão? Se você tiver, eu vou colocar o número aqui aleatório, porque aqui ele colocou sempre 15 e ficou chato de entender. Digamos que você tenha dividido aqui, ó, 8 divididos, 8 vezes 10. 8 vezes 10 elevado a 5. Certo? Divididos por 4 vezes 10. Vezes 10 elevado a 3. Certo? Como que ficaria isso daqui? Você vai dividir esses dois normalmente, né? Divido ele normalmente. 8 divididos por 4? 2. E as potências de 10 você vai subtrair. Então, se aqui é mais 3, vem para cá, menos 3. Se aqui fosse menos 3, exatamente. Então, aqui, ó, se você vai subtrair, vai ficar 2 vezes 10 elevado a mais 2. Uhum. Ah, mas e se fosse um número negativo? Vamos fazer aqui, ó. Digamos que você tivesse o 8 divididos, 8 sobre... Nossa, que feio que ficou isso. 8 vezes 10. Quarta. Divididos por 2 vezes 10 a menos 1. Como é que iria ficar? Divido 8 por 2 vai dar? Isso mesmo. Divido 8 por 2 vai dar 4 vezes 10. O menos 1 sobe, mais 1. Então, 4 mais 1 vai dar a quinta. Fácil? Moleza, né? Tranquilo. Bem tranquilo. É isso mesmo, gente. Então, basicamente, o que mais que nós temos? Vamos só ver isso aqui. Aí, ó, aqui, esses aqui, gente, eu queria que vocês olhassem com bastante carinho, porque é aqui que tem a nossa essência, certo? Então, a gente tem que saber essa matemática básica, porque exatamente para poder utilizar ele depois na eletricidade. Que nem esses exemplos que eu tenho aqui, ó. 2,1
volt. Volt é notação de engenharia, alguma coisa? Não, volt é a unidade de medida de tensão, certo? Ó, volt. Então, eu vou ter lá 2, oi? Ai, não fala isso que me deu uma aceleração no coração. Gente de Deus, não fala isso. Ai, gente, eu já falei para vocês que eu tenho mais de 40, vocês têm que cuidar, eu sou uma senhorinha, não pode ficar falando essas coisas. Então, ó, 2,1 volt, quero passar para milivolt. Então, se eu tenho 2,1, o volt vai continuar sendo os volts lindo, maravilhoso, como eles sempre foram. Sempre foi. Agora eu quero passar para mili. Para mili, eu vou ter que diminuir a potência de 10. Aqui tinha 10 elevado a 0. Concordam comigo? 10 elevado a 0 quer dizer que estava multiplicando por 1. Ou seja, estava exatamente aquele número... 10 elevado a 0. Estava exatamente 2,1 vezes 10 a 0. E eu quero passar para 10 elevado a menos 3, certo? Se eu quero passar para 10 elevado a menos 3, a vírgula que estava aqui vai ter que vai ter que aumentar ou diminuir a potência de 10? Vai diminuir. Então, a vírgula vai andar, ó, 1, menos 1, menos 2, e a vírgula vai vir aqui para o menos 3. Posso deixar aqui vazio? Não, tenho que preencher com 0, ó. Então, aqui vai ficar o 2,1 volt. Se eu quiser passar para milivolt, vai ficar... Opa, apaguei demais, né? 2,1. Opa, aqui, cadê um? Vamos colocar um aqui de novo. Ó, a vírgula estava aqui, andou 1, 2, 3 casas, então ficaria 2.100 milivolt. Não estou acreditando. O que você vai fazer? Se eu não estou acreditando, eu posso pegar minha calculadora, qualquer calculadora que você tiver, colocar lá 2.100. Quanto que vale o mili? O mili vale 0,001. Se você multiplicar isso daqui por isso daqui, vai voltar para os 2,1. Tudo bem? Então, sempre que você tiver dificuldade, pode fazer a prova real. Andei com a vírgula aqui, coloquei aqui 6 miliamperes. Estou com dificuldade para saber se eu estou certo ou estou errado. O que você vai pegar? Pegar esse 6 e multiplicar por quanto vale aquela letrinha. Se voltar para o original, quer dizer que você acertou o exercício. Conseguiram entender isso aqui? Sim ou não? Esse aqui ficou meio nebuloso. Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, Ó, aqui, vamos fazer esse primeiro de novo. Deixa eu pegar meu lápis. Então, ó, eu tinha 2,1, certo? Volt. E eu quero passar para milivolt. Milivolt. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero que aqui, ó, ele esteja multiplicando por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 quer dizer que essa vírgula aqui, ó, ela vai ter que andar para esse lado. Eu vou colocar uma potência negativa nele, então ela vai ter que andar para esse lado. Então, ali, ó, a vírgula que estava aqui, ela estava aqui, né? Ela vai ter que andar... Ó, aqui estava com 10 elevado a 0. Então, se eu fosse para colocar 10 elevado a menos 1, eu colocaria a vírgula aqui. 10 elevado a menos 2, colocaria aqui. Para 10 elevado a menos 3, a vírgula vai andar até aqui. Só que eu não posso deixar esses números aqui, essas casas, sem colocar uma vírgula, sem colocar um 0, né? Então, eu vou preencher de 0. E ficaria mais ou menos dessa forma. Isso quer dizer o quê? Que esse valor aqui, esse valor 2,1, colocando em milivolt, vai ficar 2.100
Agora a gente volta aqui, ó, e coloca milivolt, certo? Ó, eu tinha esse número aqui e queria colocar o milha aqui, o 10 elevado a menos 3, né? O milha corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, aqui eu não tinha 10 multiplicando por nada, ou seja, estava com 10 na potência zero. Daí eu coloquei, ó, 10 a potência zero estava aqui, a menos 1, a menos 2, a menos 3. Então, eu andei aqui, ó, 2.100, ficou lá, vezes 10, elevado a menos 3, volt. E eu só, o que eu fiz? Peguei esse menos 3 e substituí ele pelo mili. Ficou mais fácil de entender esse, não? Mais um Professor, exemplo? mas aí Pode que falar. tá, o menos 3 não é mili, o positivo não é quilo. Isso. É que esse número aqui, ó, você não, o quilo, se você quisesse colocar para quilo, ó, vamos fazer, eu entendi qual que é a tua dúvida, porque ficou o número grandão aqui, é isso? É, Então, ó, ficou mais... se você colocasse esse número aqui, ó, para quilo, perfeito a tua pergunta, não sei quem tá falando, mas a pergunta foi perfeita. Se você colocasse esse número aqui, ó, em quilo, o quilo é 10 elevado a mais 3, certo? Ó, eu vou apagar aqui, só para ficar mais tranquilo da gente fazer de novo. Ó, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 2,1 e eu quero colocar ele em quilo. Em quilo seria 10 elevado a mais 3, concorda comigo? Só que para eu colocar mais 3, ó, a vírgula teria que se deslocar para esse lado, concorda comigo? Porque daí seria uma potência positiva. Ó, quando você vai diminuir a potência, você coloca para cá. Quando você vai aumentar a potência, você coloca para cá. Ó, diminui a potência de 10, aumenta a potência de 10. Então, se você fosse para colocar uma potência positiva, você teria que pegar essa vírgula e deslocar ela para esse lado. Então, esse 2,1, se eu quero colocar vezes 10 a terceira, eu teria que deslocar a vírgula para esse lado. Então, quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Então, se eu fosse para colocar aquele número lá em quilo, ficaria desse jeito aqui, ó. Opa, pegar a borracha. Ficaria desse jeito aqui, ó. A vírgula iria sumir daqui. Isso daqui ficaria em quilo, ó. 0,021 vezes 10 a terceira. Professor, eu acho que o que está confundindo é que ali na letra A, ele não está em 10 a menos 3. Para ir para milivolt, ele só tem o 3 ali, não tem o sinal de menos. É isso mesmo, isso que me confundiu. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Que no exemplo tá positivo o mili, sendo que o mili é negativo, menos 3. É que aqui, ó, tá. Esse 10 a terceira aqui, ó, ele colocou no... Ó, isso daqui, ó, concorda comigo aqui, vamos ver aqui, ó. Concorda comigo aqui, ó. Se eu colocar isso daqui, 2,1 vezes 10 a terceira, é a mesma coisa que eu colocar... Opa, esse meu 2 tá horrível. 2.100. Certo? Ó, concorda comigo que isso daqui é igual a esse outro aqui? Certo? O que ele colocou aqui no exemplo que pode estar confundindo vocês? Ó, ele colocou aqui, ó, desse jeito aqui, 2,1 vezes 10 a terceira, ó, 2,1 vezes 10 a terceira,
certo? E depois ele colocou dessa forma aqui, ó, multiplicou o 2,1 vezes o 10 à terceira, que deu 2.100. E depois ele colocou o mili, ou seja, esse 2.100 aqui, ó, ele está multiplicando por 10 a menos 3. Ó. Ah, agora entendi. Isso, esse 2.100 aqui, ó, ele está multiplicando pelo mili, que é o que a gente fez, né? 2.100. Uhum. Foi um passo que ele não explicou direito ali, eu entendi. O motivo da dúvida, realmente. Ficou meio chatinho de entender isso aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, então, esse daqui, depois ele colocou vezes o 10 a menos 3. E daí ele substituiu pelo milho. E daí dá 2,1. Agora eu Professor, eu vou acho que um bom Isso. exemplo é trocar o volt por litro, né? 2,1 litros seria equivalente a 2.100 mililitros. Isso mesmo. É mesmo, na verdade, é a mesma coisa. Tanto que você pode ver que eu vou falar muitas vezes, em vez de falar quilômetros, vou falar quilômetros para te enfatizar o quilo que tá ali. Que é mesmo, exatamente a mesma notação de engenharia que você usa para litro, você vai ter que passar ela depois para as medidas que a gente usa, para as grandezas usadas em eletricidade. Mas é exatamente o que você falou. O carro da limpeza tá confundindo um pouco a explicação. Pois é. Tem que fazer, gente. Carro do A Globo? janela tá fechada, minhas crianças estão tudo para lá, mas tá passando o carro daqui bom aqui, o que eu vou falar? Tá bom? Então, é isso. Vamos ver se tem mais. Ó. Desse daqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse daqui. Tem mais algum que possa gerar dúvida? Dá uma olhadinha aí, vou deixar um minutinho para vocês olharem. Que a gente poderia fazer. Ó, veja que aí esse exercício, por isso que eu pedi para vocês olharem com carinho, eles estão, todos eles com grandezas utilizadas em eletricidade. Gente, eu vou fechar a janela aqui, que está aberta, só um pouquinho. Não adiantou nada, mas tudo bem. E, Gente, professor, consegui... agora que você baixou um pouco a lista ali, apareceu a lista, o exemplo C e o D, dá para ver que o A e o B tá errado a escrita, tinha que ser menos mesmo. Agora que dá para ver claramente agora. O A, pior que, na verdade, não, ó, veja lá, ó, porque ele tá multiplicando primeiro aqui, ó, é que ele colocou o número chato, mas esse 2,1 vezes 10 à terceira é exatamente esse cara aqui, ó, que depois ele tá multiplicando por mili. Não, sim, mas só, se você for reparar a partir da letra C, ele coloca o negativo ali, ó, tem que ficar melhor a explicação, a partir da letra C. Sim, é que aqui, ó, aqui, ó, ele já tava em milivolt, por isso que aqui ele não colocou, ó. Aqui ele estava em volt. 2,1 volt, ó, 1 volt corresponde a 10 à terceira milivolt. Concorda comigo? Uhum. Isso. Então, que aqui ele está sem o mili. Por isso que ele colocou dessa forma. E aqui, a partir da C, ele colocou o mili aqui. Mas dá uma olhada nesses aqui, se tem mais algum que vocês queiram que eu faça. Veja aí, gente. Se vocês colaborando, fica bem mais tranquilo, que daí a gente consegue focar nas dificuldades. Aproveitem que o carro... A tabela ali, professor, aquela tabela que tem ali em cima do... Isso. Uhum. Esse daqui é o mesmo material que eu passei para vocês, né? Sabe disso? Ali que confundiu ali, ó, que o mili, ele tá como 10 a menos 3. E ali no exemplo A, ele tá como positivo. Acho que isso que gerou maior dúvida. Na tabela, ele tá como menos 3. Mas o mili é menos 3. Ó, a questão aqui, ó, é que para você colocar o 2,1 em forma de mili, ele teve que mudar o 2,1 para 2.100. E esse 2.100 que tá aqui, ó, vamos pegar um lápis aqui de novo. Esse 2.100, ele corresponde a 2,1 vezes 10 à terceira. Concorda comigo?
A gente tá com transformação de unidade lá do professor Ítalo na cabeça. Não, mas tá, vocês estão... Sério, a turma de vocês, tanto o Ítalo já tinha me avisado que era uma turma boa. Fiquem tranquilos, tá? Nossa, bem de boa a turma de vocês. Então, aqui, ó, 2,1... Se você colocar, ó, transformar esse 2.100 aqui, ó, vamos pegar esse 2.100, tá? E vamos tirar esses zeros. Como é que vai ficar? Ó, 2.100, quando não tem vírgula, a vírgula tá na última casa. Então, ó, vai dar 1, 2, 3. Então, o 2.100 corresponde a 2,1 vezes 10 elevado à terceira. Entendeu? Certo? Ó, só pegando esse número aqui. Então, ficou assim, ó, 2,1 vezes 10 à terceira, que seria o 2.100, que multiplica o mili, que é 10 a menos 1, 10 a menos 3. Olha só que chato que ficou esse exemplo, mas é o correto. O livro tá certinho, ó. O 2,1 vezes 10 à terceira corresponde a 2.100. Certo? E esse 2.100 aqui, ó, se você colocar ele em potência de 10, vai dar 2,1 vezes 10 à terceira. E esse 2,1 vezes 10 à terceira, colocando em milho, vai ficar 2,1 vezes 10 à terceira, que multiplica 10 a menos 3, que é o milho. Chato, né? Mas é isso mesmo. Confundiu tudo, não? Pode responder, gente, se confundiu tudo. E a gente explica tudo de novo. Não, professora, o volts vale quanto? E volta na tabelinha ali, fazendo um favor. O volt é a unidade de medida de tensão. O volt não vale, quer dizer, o volt vale tudo, né? Na verdade, o volt é a unidade de medida de tensão. O que você tem que ver ali só é o mili. Tá escrito aqui, ó, mili. Por isso que esses, ó, milivolt. O que que tá dizendo? É que nem quilometros. Quilograma também. Metros, exatamente, quilograma. Então, aqui, ó, aqui é o mili que está multiplicando a unidade de medida de tensão, que é o volt. Aqui é o quilo, que está multiplicando a unidade de medida de metro, que nem eu não sei quem que falou ali do litro, é a mesma coisa. Litro, não sei o que ele falou, de massa? Acho que ele é de litro, né? Mililitros, exatamente, é a mesma coisa. O que que o mili estava fazendo? O mili estava multiplicando a quantidade de litros. Certo? Então, e é isso que a gente vai ter que trabalhar bastante quando trabalhar com lei de Ohm, que a gente vai usar muito milivolt, kilovolt, megawatts. Então, a gente vai ter que começar a se habituar do jeito que vocês estão habituados com quilômetro, utilizar o kilovolt, kiloampere, kilowatt. Mas isso daí a gente vai vendo com o tempo, tá? Isso aqui vai ficar... a gente vai ter alguns dias aí para trabalhar com isso. Tranquilo? Desse daqui, gente, mais algum exercício? Dá uma olhadinha aí. Pra gente fazer junto. Acho que eu tô de boa, vou me virar. Boa. Vamos ver o próximo ali. Notação científica aqui. A gente voltou, né, que ele tá... Peraí, não, aqui mesmo. Ó, notação científica, vocês já estão bem craques nisso, né? O que seria notação científica, que a gente já viu lá? Colocar somente uma casinha antes da um número antes da vírgula, que nem tá aqui, ó, nos exemplos ali, ó. Vamos pegar esse exemplo, esse aqui, ó, que tá mais divertido, dá pra gente trabalhar duas situações com ele. Então, vamos lá. Nesse aqui, eu tenho lá 7, 4, 2, 5. E quero passar para notação científica. Para notação científica, eu tenho que ter um único número antes da vírgula. Então, se a vírgula está aqui, eu tenho que ter um número aqui entre 1 e 9. Então, a vírgula que estava aqui andou 1, 2, 3 casas. Então, aqui ficaria 7,450
e 20 e 25. Como eu andei com a vírgula pro lado esquerdo, eu vou colocar, ó, a vírgula tá aqui, né? Mais 1, mais 2, mais 3. E aqui vai ficar uma potência positiva. Se eu tivesse andado com a vírgula para esse lado, daí eu teria que colocar, ó, 700, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, nem que confunda um pouquinho, mas para a gente confundir e desconfundir de novo, ó. Digamos esse número aqui, ó, se eu quisesse colocar ele em mili, o mili não teria que ir com a vírgula para o lado de cá? Então, a vírgula que estaria aqui teria que andar, ó, 1, 2, 3 casas para cá. Daí ficaria em mili, teria que acrescentar mais alguns zeros aqui, ó. Vezes 10 a menos 3. Entenderam isso aqui? Ó, colocando em notação científica. Vou andar com a vírgula para o lado de cá, aumentou a potência de 10, colocou a vírgula aqui. Se fosse para colocar em mili, eu teria que diminuir a potência de 10. Diminuir a potência de 10, ando com a vírgula para esse lado. Tudo bem? Gente, entenderam isso aqui? Eu vou trazer uma tabelinha, que eu gosto que vocês, geralmente eu peço para colocar no caderno, uma tabelinha. Então, na nossa próxima conversa, eu vou trazer a tabelinha para vocês verem como é que funciona esses esquemas de vírgula ali. Tranquilo? Aqui, ó. O que mais que nós temos? Arredondamento, acho que arredondamento ninguém ficou com dúvida, né? Arredondamento é bem tranquilo. Sempre, só tem esses detalhes aqui, ó, bem importantes, que eu estava comentando com o pessoal da tarde. Digamos que você tenha 10 reais. R$1 vai influenciar nesses 10 reais? Vai ou não vai? Vai, né? Agora, se você tem R$1 milhão, R$1 vai influenciar em alguma coisa? Não. Quase nada. Isso, exatamente. Então, é esse jogo de cintura que a gente vai ter que usar quando a gente for trabalhar com um exercício de eletricidade. Então, veja lá. Digamos que você tem uma corrente lá de 1,98 amperes. Concorda comigo que aquele 98, aquele vírgula 98, ele vai chegar quase a 2 amperes. Então, é importante eu colocar aquela casinha depois da vírgula. Agora, se eu estivesse falando em resistência e falar que a resistência é 1.500,72, preciso eu colocar aquele 72 depois da vírgula? Não precisa. Ficou ruim aqui a minha imagem, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Cadê onde nós estamos? Aqui. Ó, e nem aqui, ó. Eu tenho um número aqui, ó. Se você conseguir enxergar, eu tenho aqui, ó, 5,64. Então, esse 64 aqui, ó, como é um número baixinho, é importante eu fazer o equilíbrio e colocar as casas depois da vírgula, ó. 5,64, como depois do 4 ali eu tenho o número 2, então ficou 64 e era 28. Ó. Como aqui eu tenho um número menor do que 5, então eu vou ter que manter o número 4 aqui. Se aqui fosse número 5, eu teria que colocar para... Se aqui fosse número 5 no lugar do 2, esse 4 teria que subir, né? Ia colocar o 5. Nesse caso aqui, ó, ele arredondou só para uma casa depois da vírgula. Como aqui tem um 7, aqui subiu também, ó. Ficou no lugar do 6, ficou o 7. Aqui, ó, já é aquele joguinho de cintura que eu falei para vocês, ó. 305, esse vírgula 42 vai influenciar em alguma coisa? Posso esquecer que ele existe? Pode. Agora aqui, ó, nesse caso aqui, ó, 783.
Como aqui, ó, também é um número alto, você pode fazer o arredondamento, tirando a casa depois da vírgula e acrescentando um número aqui, certo? Então, a casa depois da vírgula, quando a numeração é pequena, ela é essencial. Agora, se você estiver falando em mega ohms, megawatts, aquela quireirinha depois da vírgula vai influenciar em alguma coisa na prática? Não. Então, você pode esquecer dela, tá bom? Tranquilo isso? Vamos lá. Aqui, para colocar em miliampere, aqui bem tranquilo, ó. Veja que aqui a gente já começou a usar as nossas letrinhas relacionadas à eletricidade, ó, o ampere aparecendo aqui, ó. Opa, ficou feio ali a minha escrita. Ó, eu já coloquei aqui, ó, o miliampere. Então, aqui, se tá em ampere, quero passar para miliampere, por onde eu vou andar com a vírgula, vou andar para o lado de cá, porque eu quero diminuir a potência de 10. Ó, aqui eu tô sem potência de 10. E eu quero colocar menos 3. Então, eu vou andar com a vírgula quantas casas? Ó, 1, 2, 3. Mili quer dizer que é 10 a menos 10 a menos 3. Então, aquele 0,00053, se eu for passar para mili, eu vou andar para esse lado. Então, 3 casas depois da vírgula. 3 casinhas para o lado direito, né? Então, ficou lá 0,53. No lugar de 10 a terceira, eu posso colocar direto miliampere. Tudo bem? Opa, estão me escutando ou tá caindo a... Estão me escutando, gente? Deu uma falhadinha só. Deu uma falhada, né? Aqui tá, a tela tá mudando sozinha também, tá estranho. Tudo bem até aqui, gente? Aqui, daí já começa nesse horário, muita gente usando o Teams, aí começa a dar essas ziquezira aí. Vocês entenderam isso aqui, gente? Ó, aqui também, ó, já tá em kilovolt. Quilo, você vai ter que aumentar a potência de 10, ó. Então, a vírgula que estava aqui vai andar 1, 2, 3 casas a terceira. Para 3 casas para esquerda. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 vezes 10 elevado à terceira, que corresponde ao quilo. Tudo bem, gente? Já é outra área também. Mim, professora? Oi, desculpa, eu não entendi, querida. Consegue Pode dar falar. mais um exemplo para mim, fazendo um favor, professora? Eu Desse perdi aqui? a aula. Isso. Aqui. Então, tá. Ó, nesse caso aqui, eu vou colocar primeiro, ó, em miliampere. Então, em mili, você vai usar uma potência negativa, certo? Então, ela vai ficar para esse lado. Por que para esse lado? Porque você vai diminuir a potência de 10. Então, aqui eu tenho primeiro, ó, o 0,00053 vezes 10. Concorda comigo que primeiro aqui, ó, ele tá com 10 elevado a 0? 10 elevado a 0 corresponde ao quê? A 1. Então, o que você quer colocar? Mili. E o mili é 10 elevado a menos 3. Então, ó, se você quer diminuir a potência de 10, você quer do 0 passar para menos 3, você vai ter que andar com a vírgula para esse lado, ó. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, vai ficar lá 0,53 vezes 10, 10 elevado a menos 3, certo? Ó, então, sempre que você for diminuir a potência de 10,
você vai andar com a vírgula para esse lado, como é esse caso que a gente tem aqui. Conseguiu entender? Sim. Eu não sei quem que entrou agora? Como é que é seu nome, querida? Yasmin. Oi, Yasmin, que bom que você está aqui. Você entrou agora? Isso. Você não estava... Nossa, mãe, mas está tudo gravado, tá? Fique tranquila que depois, qualquer coisa também você me manda WhatsApp que a gente conversa. Tá bom, Tranquilo? então. Ó, aqui, ó, quilovolt. Vamos fazer esse quilovolt aqui, ó. No caso do quilo, o quilo é 10 elevado a mais 3, certo? Ó, 10 elevado a mais 3. Então, você vai ter que aumentar a potência de 10. Se você vai aumentar a potência de 10, quando não tem vírgula, a vírgula está na última casa. Você vai andar com ela 3 casas para esse lado, porque eu estou aumentando a potência de 10. Então, ó, 10 elevado à primeira, a segunda, a terceira. Então, isso daqui seria a mesma coisa que eu tivesse o 2,5 vezes 10 elevado a mais 3. E depois, ó, o volt é só a unidade de medida de tensão. Então, ficaria, ó, 2,5 vezes 10 elevado à terceira volt. Diminuir o tamanho desse 3 aqui para ficar mais fácil de se entender, o abençoado. Vezes 10 elevado a... Opa! Aqui. Vezes 10 elevado à terceira, ou poderia colocar lá 2,5. 10 elevado à terceira corresponde ao quilovolt. Lembrando que esse quilo é maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, tá? Minúsculo. O de quilo é minúsculo. De temperatura, que é o Kelvin, é que é maiúsculo. Então, esse quilo de quilograma, a gente usa quilo minúsculo mesmo, tá? Mas é bem fácil de confundir, mas o quilo de quilinho assim mesmo é minúsculo. E quando você fala em temperatura, daí é de Kelvin, daí tem que ser com letra maiúscula. Tranquilo? Sim. Gente, mais algum desse aqui que você quer que eu faça? Pode falar. Tranquilo, gente? Ó, daí tem Farad aqui. Aqui é bem tranquilo também, ó, no Farad. Só andar com a vírgula micro, anda com a vírgula 6 casas pro lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar lá 0. Opa! Quantos farads eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para microfarad, isto mesmo. Ficou estranho esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a menos 6. Ó, se tem alguma coisa errada nesse cara aqui, vamos ver ele de novo. Para passar para micro, você tem que andar 6 casas para o lado de cá, certo? Então, a vírgula está aqui. Isso, exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula tem que vir aqui. Então, ficaria aqui, ó, nesse aqui. A gente já identificou alguma coisa errada, ó. 0,1 microfarad. Certo, ó? Nesse exemplo aqui, ó. Quando que seria 10 microfarad? Seria 10 microfarad se eu tivesse assim, ó. 0,1, 2, 3, 4. Ó. Se eu tivesse isto daqui e quisesse passar isto daqui para micro, daí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí ficaria 10 microfarad. Aí, ó, a gente achou um errinho. Entenderam, gente? Tudo bem? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos? Esse do farad que ficou difícil ou os outros? Não, esse que você está fazendo agora. O do farad. Então, assim, ó. Eu vou aproveitar que tá essa tela aqui e vou usar esse lápis. Ó, aqui do farad eu tenho 0,1,
2, 3, 4, 5, 6, e daí eu tenho 1 aqui, certo? Então, o micro corresponde a 10 elevado a menos 6, certo? Se é menos 6, então eu vou ter que andar 6 casas com a vírgula para esse lado. Se eu andar 6 casas, ó, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4, menos 5, menos 6. Então, a vírgula, você concorda comigo que deveria estar aqui, ó, 0,1 microfarad. Opa, microfarad. Então, esse exemplo aqui, tá? Esse aqui a gente pode não considerá-lo. Porque aqui, ó, ele fez para nanofarad e não para microfarad. Então, em microfarad, ficaria dessa forma aqui. Certo? Entendi. Como que ficaria? Eu vou apagar aqui só para vocês, para fazer de novo. Como que ficaria para eu encontrar esse 10 microfarad? O 10 microfarad ficaria assim, ó. Se eu tivesse esse número aqui, ó. Deixa eu... 0 mais feio. Se eu tivesse esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó, farad. Quero passar para microfarad, certo? Aí sim, ó. Eu quero passar para microfarad, vou ter que andar 6 casas para cá, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Daí a vírgula iria vir para cá. Aí sim, nesse número, sim, eu teria 10 microfarad. Entendeu? Então, ó, qual que foi o problema aqui, ó? Nesse cara aqui, ó, ele tá dizendo microfarad, mas ele tá passando para nanofarad, que daí a gente vai ver na sequência. Então, esse exemplo aqui tá blogado. Tudo bem? Então, entendeu o que ele eu fiz aqui? Pode falar, querida. Então, ele pega a mesma regra de notação científica, que para a direita é negativo e para a esquerda é positivo? Mesma coisa, mesma coisa. A única diferença é que essas letrinhas, no lugar de você colocar lá a notação científica, é o quê? É você colocar 10 a... Ops. Você coloca lá 10 a menos 3, certo? Menos 3. Isso daqui é notação científica. E o que você, por que eu quero notação científica? Porque no lugar de colocar o 10 a menos 3, você vai colocar o mili. Opa. O mili, e o mili corresponde exatamente ao 10 a menos 3. Você só vai substituir aquelas potências de 10 elevado à terceira, a sexta e a nona lá, por as letrinhas que correspondem a essas equações. Vem aqui, ó. No lugar de colocar 10 a sexta, 10 a sexta seria notação de engenharia. Então, esse 10 a sexta, ele corresponde ao mega. Isso, exatamente. O que a gente usa muito? Megabytes, gigabytes, quer dizer, quantidade de bits que consegue, de bytes que consegue colocar dentro daquela pendrive, dentro daquele componente eletrônico lá. Qual que é a quantidade de bytes, né? Quantidade de bits que consegue colocar dentro daquele componente. Certo? Então, mais algum desse daqui, gente, pode falar. Vamos ver aqui para cá. Depois tem bastante exercício resolvido para vocês darem uma olhada com carinho ali. Vamos ver esse aqui só. Aqui, ó, já começam os exercícios resolvidos. Opa! Aqui mesmo, peraí, vamos só, aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei vários exemplos de exercícios resolvidos. Então, aqui, ó, 1 ampere corresponde a 1000 miliamperes. E esse 1000 é a mesma coisa que 10 à terceira. Então, aqui, ó,
Tem vários exemplos que vocês podem seguir para depois começar a responder os exercícios, que os exercícios são bem fáceis, quer ver? Deixa eu contar aqui na página de exercício. Só um pouquinho. Nossa, meu chimarrão tá muito ruim, gente. Desde as 9 horas tomando o mesmo chimarrão, já tá mais lavado do que água de batata, coitado. Vamos ver aqui os exercícios. Dando aula, tomando um chimarrão. Daí é bom, hein? Não, esse chimarrão já tá bem lavado, mas, né, melhor que nada. Vamos só achar aqui os exercícios propostos. Cadê aqui dele? Mais uma página. Será que o exercício proposto tá na última página só? Eu não me lembro. Tá no final. Oi? Tá no final. Na Tá no última final. página? Isso, eu fiz, tá no final. Tá na última ou tá na penúltima? Aqui, ó, problemas Tá no final. propostos. Então, aqui, ó, veja lá. Os exercícios propostos são bem tranquilos, ó. Tem alguns exemplos lá que se dá uma olhadinha. E aqui, ó, exercícios propostos é para você colocar em potência de 10. Então, é bem tranquilo de se desenvolver. Como eu falo, esse daqui vocês não precisam me entregar. Só porque eu vou passar os exercícios que vão estar lá na atividade online presencial de quarta-feira. Aí vocês vão fazer exatamente o que eu vou pegar exatamente dessa lista aqui e vocês vão ter que dar uma olhada, desenvolver a partir dessa lista lá. Então, aqui, ó, tá em ohms e ele quer que você coloque mega ohms. Tá aqui, ó, mega ohms. O que é o mega? O mega é aquela letrinha M. E esse M corresponde a quem? A 10 elevado a sexta. Isso mesmo, 10 elevado a sexta. Isso quer dizer que eu vou aumentar a potência de 10, eu vou andar com a vírgula para esse lado. Então, quando não tem vírgula, a vírgula está na última casa. Então, vai aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ficar 5,6, 5,6 mega ohm. Já vão treinando a ferradura lá, ó, bonitinho. Tranquilo? Então, os exercícios são bem tranquilos. Qualquer coisa, vocês pedem socorro. E eu não vou fazer mais eles, porque eu gostaria muito que vocês tentassem fazê-lo. É bem tranquilo. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp ali. E vamos fazer, então, aquele esquema, gente. Como vocês não têm aula amanhã, comigo, eu teria aula com o pessoal da DM amanhã, e a aula do pessoal da DM é que eles acabaram tendo uma outra atividade. Então, a minha proposta era a gente fazer uma reunião amanhã às 9 de novo. Eu vou passar mais uma atividade para vocês aproveitarem o feriado, né? Para poder trabalhar mais, né? Fazer mais atividade. E daí a gente tem aula hoje e amanhã, e daí a gente não tem aula, não tem aula online, conversa assim na sexta, pode ser? Podemos marcar para amanhã? Todo mundo Pra mim, concorda? tranquilo. Tranquilo? Pra mim, de boas. Tanto De faz. boa? 9 Tranquilão. horas. Gente, a partir das 8h30 eu já tô online. Eu vou desligar agora, tá? Porque senão ficar uma gravação gigante. Vai demorar um tempão para eu conseguir colocar isso aqui no YouTube, tá? Mas tudo bem. E encerrei a gravação e a gente pode continuar conversando agora. Parar a gravação.